Você falou aí de ser um maluco suicida, né? E falou, inclusive, do lance da cabeçada no pé do Rivelino. O que passou pela sua cabeça na hora de enfiar a cabeça no pé do cara como o Rivelino? Não, e a gente tem uma amizade muito forte, sabe, Carlos Cola? Eu estou sempre lá em Vinhedo, na onde ele reside. Ele se reúne todos sábados, um monte de amigos, de ex-jogadores. O Rivelino é uma pessoa maravilhosa, assim, um ser humano que ele reconhece nos amigos, nos ex-jogadores. Pode perguntar a Vanderlei Luxemburgo, Zé Sérgio, ponta esquerda. Ele está sempre convidando as pessoas que viveram, né, vivenciaram essa profissão, e ele faz questão de receber com churrasco, almoço, e é muito gratificante você relembrar. Então, ele simplesmente, eu perdi o tempo de bola com as pernas. E qual que foi meu recurso? Eu falei, nossa senhora, e caiu no pé dele certo. E eu não tinha mais a passada para evitar com as pernas. Dali eu falei, vou mergulhar. Eu só tenho que mergulhar. Aí eu mergulhei, ele soltou a perna. Quando ele soltou a perna, prensou a bola no meio, minha cabeça, e ele chutando. E eu caí no chão, mas já levantei. Você está ficando maluco, garoto? Eu te arranco a cabeça. Você pode até arrancar minha cabeça, mas o gol você não vai fazer. Pelo menos o gol... Poderia ter tomado uma direção de gol, mas na prensada que eu dei com a cabeça, essa bola resvalou e saiu pela linha de fundo. Mas ele simplesmente, você ficou louco, cara. Eu te arranco a cabeça. Você pode até arrancar, mas o gol não vai fazer. Você levantou tonto ou não? Oi? Levantou tonto? Não, já levantei de boa. Mas ele aliviou um pouquinho, né? Ele aliviou um pouquinho, que não é possível, né? Não, mas teve um lance contra o Vasco, não foi nessa final de 78, o Fumanchu era o ponta-direita. E o Cantarelli saiu na linha da pequena área porque a zaga toda estava batida. E eu vim fechando nas costas do Cantarelli. Quando ele ficou livre do Cantarelli, que lógico, estava tudo aberto, a gente mal posicionado, o Fumanchu sentou aquele chute violento da pequena área, Sérgio e Carlos. O que eu pude fazer? Eu joguei o braço para cima para que ela não batesse na minha mão, porque seria pênalti. Eu joguei o corpo e deixei o peito. Ela bate aqui, foi um pancadão e me deu uma desritmia aqui do lado do coração. E eu caí lá no fundo. Aí, você lembra, o Sérgio lembra, você, Carlos, lembra? Os massagistas eram São Luís Borracha, João Carlos, né? O Isaías, o crioulo, gente boa. Espero que eu falando crioulo, amanhã alguém pode pegar e falar, eu vou processar o Rondinelli aí, que ele falou negócio de crioulo. Não pode, hoje em dia não pode, né? A mesma coisa, quando eu troquei a camisa com o Pelé, eu chamar ele de negão. Ô, negão, dá para você arrumar minha camisa? Ele todo gentil. Não, pode deixar. Sabe o que ele faz? Ele vai lá no vestiário, porque ele saiu antes, e virou para o Ferrugem. Você conhece o Ferrugem também? Claro. Roupeiro. Ele bateu lá na porta, ele já tinha saiu antes. O Ferrugem, o zagueirão lá, Rondinelli, eu vim aqui deixar a camisa para ele. Todo mundo ficou assim, pasmo. Mas eu lá na hora falei, negão, dá para tu segurar a camisa para a gente trocar? Ele só fez assim, positivo. Então, estou dando uma brincadeira aí, porque hoje em dia você não pode, né, chamar de negão. É verdade. E não é o Gilmar Fubá, você soube dessa? Não. Lá do Corinthians? Não. Do Gilmar Fubá? Ele foi na delegacia, chamou o delegado de negão e falou, não quero falar mais nada, não. Já estou indo embora para fazer a coisa. O delegado falou, o delegado me chama de negão, eu vou reclamar com ele. Olha aqui. Mas, voltando ao chute do Fumanchu. Que vale a pena. Não, você levou a bolada do Fumanchu, o coração disparou, entrou todo mundo em campo. Desculpa. Nada.
Não, entraram, foram lá, sabe? Foram lá, o João Carlos, o senhor Luiz Borracha, pô, o doutor Tárato, o saudoso doutor Tárato, e eu ali, né? Querendo respirar e tal, até normalizar e voltar. O juiz, sabe quem era o juiz? Era o Armando Marques, apitando esse jogo. Então, sabe, as minhas atitudes, elas eram repentinas, mas eram para salvar alguma probabilidade de o time adversário converter em gol, entende? Então, eu tenho para mim que esses ímpetos que eu tinha era uma coisa natural, uma coisa que, você, para ser um jogador, você vai ter que aparecer dessa maneira. Porque não adianta você querer dar uma dominada no peito aqui, que você vai botar ela para o atacante finalizar. Então, o que eu tinha? Que desarmar, e quem tiver... O Velau falava isso para mim. Odinelli, você não tem habilidade. Você joga, faz o teu arroz com feijão. Lembra desse ditado? Arroz com feijão, desarma e entrega. Agora, às vezes eu achava, vou lançar. Era mais para o adversário do que para o meu companheiro. Então era melhor você entregar, a gente tomando consciência. Entrega para o Andrade, entrega para o Alberto Leguelé, que Deus o tenha, saudoso também, veio lá da Bahia. Entrega para o Meriquinha, lembra do Merico? Claro. Entrega. Era um azogue do caramba. Então, eu tenho consciência disso tudo, mas graças a Deus, as atitudes, elas foram muito bem reverenciadas em relação ao que se chegou do apelido que eu tive. Ô, Rondinelli, isso, para mim, é muito gratificante. Eu lembrei da situação. O Jaime também contou a história que vocês foram jogar contra o Pelé e que você bateu no peito e falou para ele assim, deixa que o Pelé é meu. E não foi, né? Olha só que coisa. 2 jogadas. Eu nunca me esqueço. Graças a Deus ele já estava no Cosmo, já não ia jogar mais no Brasil. Aí eu falei, isso mesmo, deixa comigo. A primeira lance, o Clodoaldo pega uma bola do saudoso Félix saindo com a mão, e o Pelé tinha aquela mania assim, ele fazia que vinha e voltava para receber. Aí, você lembra, foi um jogo lá beneficente, estava o presidente Médici, foi através de enchente que foi em Minas. Que aconteceu lá em BH, Belo Horizonte. Toda a arrecadação era para ajudar o pessoal lá que passou por dificuldade. Aí o Clodoaldo meteu essa bola nele. Falei, estou junto com ele, vou chegar, vou antecipar. A hora que eu tentei chegar, ele abriu as pernas, já meteu o Edu na ponta esquerda. Ele já rodou, quis bater a mão nele assim para pegar e não consegui. Ele, 16 anos mais velho que eu. 16 anos. Naquela época eu tinha 22, ele estava com 38, eu nunca me esqueço disso. Aí teve essa jogada, eu falei, nossa, como é que eu vou achar esse negão, meu Deus do céu? Não tem mais tempo. O homem dá uma girada aqui, já me largou na berlinda. E na mesma jogada aconteceu o escanteio. O Cantarelli virou para mim e falou assim, cola nele, hein? E a estatura se não me engano, do nosso saudoso Edson Arantes do Nascimento Pelé, é 1,76 m. Eu, 2 centímetros a mais, 1,78 m. Eu tinha muita impulsão, sempre tive boa impulsão. Agora, o negão, pelo amor de Deus, se eu tinha muita, ele tinha o triplo. Aí, Sérgio e Carlos Costa. O Cantarelli virou para assim, olha não, Canta, peraí, eu e ele aqui não vai ter como, né? Eu todo... Aí, Jairzinho bateu o escanteio. Quando o Jairzinho bateu o escanteio, eu já falei, tá limpinho. Quando eu vi, Sérgio, o braço esquerdo dele estava no meu ombro aqui, meia boca que eu saí do chão. Ele passou
A cintura dele, eu olhei assim, a cintura dele estava acima de mim. Ele foi lá, testou, meteu a bola lá no ângulo. O Cantarelli resvalou com a mão esquerda dele assim, ela bateu na trave e saiu. O Cantar virou assim, pô, tu não falou com o negão é teu? Ah, o Cantarelli, me desculpa, eu penso numa jogada, o cara tem 50 na cabeça, e eu vou pensar que ele vai pegar e disputar a bola com a gente. Ele, normal, não é falta, não. Ele não faz falta, é normal. É a defesa dele de abrir o braço e saber que o defensor está querendo interceptar, não tem como. Então, eu dei graças a Deus que ele tinha parado e estava no Cosmo. Senão, eu era mais um desempregado jogar contra ele. Ô, Ronde, Campeonato Carioca de 78, vamos lá para ele. Você já tinha sido campeão da Taça Guanabara de 73, ganhou o estadual de 74, mas 76 e 77 o Flamengo ficou nos pênaltis para o Vasco. Teve até um encontro aí para acalmar o coração do Tita, né? No Barril 1800, não foi? O Tita perdeu um pênalti em 77. O Cláudio Coutinho, através do nosso saudoso Cláudio Coutinho, Frank Alassi. Na época, o dirigente também, Domingos Bosco. E aquela turma, né, da geração Zico, isso foi de suma importância, esse 77, porque nós já tínhamos perdido o ano anterior, 76, aí veio, consequentemente, o 77, mas o grande quê da coisa foi o reconhecimento do saudoso Domingo Bosco e também Cláudio Coutinho, porque sabiam, né, o plantel e os valores desses jogadores da base. Você pode ver, se você for buscar lá, ó, Cantarelli, goleiro, o Júnior, o Andrade, era uma outra geração, porque o saudoso Adília, de outra geração, veio após nós. Leandro, a mesma coisa, porque a nossa era Zico, Jaime, Vanderlei Luxemburgo, chegou a ser lateral esquerdo, né? Jogou pouco tempo, mas depois escolheu a profissão de treinador. Então, essa geração, ela tinha muito a oferecer. E ela foi reconhecida no ano de 77, onde o Cláudio Coutinho, Domingos Bosco, se não me engano, o diretor também, Paulo Dantas, saudoso, Paulo Dantas era um diretor que fez essa geração, era da geração Márcio Braga. Olha, eu acho que não é merecido a gente ficar isolado, não deixar de comemorar, a gente teve bem e tal. Perder por penalidade é uma coisa do acaso, não é? Porque a gente se comportou bem e tal. Mas vamos fazer uma reunião, vamos nos comemorar lá no Barril 1800, vamos fechar o grupo aqui, papapá. Se não fecha o grupo, o único sobrevivente ali seria o nosso querido Arthur Antunes Coimbra. O resto, vocês vão caminhar para o outro lado. Porque eles são muito pé frio, gente. O único jogador de destaque aqui é o Zico. Esse nós vamos segurar. O resto, aí nos dá a oportunidade de ficarmos em 78. E 78 realmente é o início de você ganhar o primeiro turno, o segundo turno, ir para um bicampeonato em 79, que até teve o outro especial dentro de 79. Isso. A gente ser campeão brasileiro em 80. Olha que quantidade de campeonatos. E também, Sérgio Carlos Cola, os torneios que nós ganhamos na Europa. A gente viajou 3 anos seguidos, ganhamos os torneios Cidade de Santander, Cidade de Nápoles, Ramon de Carranza, e tantos outros. Ganhamos também aqui na América, jogando com o Peñarol, o Grêmio, um torneio que também teve na antevéspera de Carnaval, levantamos, trouxemos a taça. Então, essa geração Zico,
ela tinha gana de ganhar, de ganho em relação a títulos. E você veja bem que tudo o que nós passamos era em prol do grupo. Você sabe as reuniões que nós fazíamos na segunda-feira? As reuniões de segunda-feira, que era o dia de folga, a gente fazia para lavar roupa suja, de algum desentendimento dentro do campo, de alguma desavença em relação a um quê junto com algum amigo ali do grupo e tal, entende? Então, era para nós nos fortalecer, sermos em relação ao grupo. Eu nunca, em tempo algum, vi uma equipe, um grupo tão coeso, desde o roupeiro, lá da rouparia, até o presidente que estava na época. Porque era uma coisa contagiante. A gente ir para a concentração, as brincadeiras sadias, não tinha ninguém de cara mais, não, aquilo lá eu não me dou muito bem com ele. Meu amigo, tudo se superava em prol daquilo que a gente tinha de gana, de ganância de conquistar títulos. Isso eu posso falar de coração.